Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Este versículo, ainda que breve, carrega dentro de si um oceano de sabedoria espiritual, um fundamento sólido para nossas vidas e especialmente para a vida em família. Ele nos mostra que a proteção da nossa casa, a segurança dos nossos filhos, não vem de nossas próprias forças, do nosso planejamento humano, nem mesmo daquilo que julgamos controlar. A verdadeira proteção nasce do temor do Senhor. E quando falamos de temor do Senhor, não estamos falando de medo, mas sim de reverência, de respeito profundo, de colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. O temor do Senhor é a consciência constante de que Ele está presente, de que Ele é santo, justo e amoroso. É viver cada escolha, cada palavra e cada decisão como se estivéssemos diante de seus olhos, porque de fato estamos. Esse temor gera firme confiança. O coração que teme ao Senhor não vive à mercê do medo do amanhã, não fica refém da insegurança, não é facilmente abalado pelas notícias ruins, pelas crises ou pelas tempestades da vida. Por quê? Porque sabe que está ancorado em um Deus fiel, que não abandona os seus. A confiança que nasce do temor do Senhor não é uma confiança vazia. Não é apenas uma ideia otimista, mas uma convicção profunda de que, aconteça o que acontecer, Deus permanece como nosso escudo e o nosso refúgio. E aqui está a promessa que deve encher de esperança o coração de todos os pais, de todas as mães, de todas as famílias. Ele será um refúgio para os seus filhos. Isso significa que o temor de Deus na vida de um pai ou de uma mãe não traz apenas bênçãos pessoais, mas transborda para toda a casa. O temor ao Senhor gera uma herança espiritual. Quando honramos a Deus com nossas atitudes, quando mostramos aos nossos filhos que a fé não é apenas palavras, mas prática diária, estamos construindo ao redor deles muralhas invisíveis de proteção. Meus irmãos, pensem na beleza desta promessa. Nossos filhos, nossos familiares podem encontrar refúgio na fidelidade que temos ao Senhor. Isso nos mostra que a fé nunca é vivida isoladamente. Ela é sempre o testemunho, sempre um rio que flui para além de nós mesmos. Quando um pai ora, sua oração alcança seus filhos. Quando uma mãe se coloca aos pés do Senhor, a vida dos seus descendentes é tocada. Quando uma família inteira busca viver em temor a Deus, a casa se torna um verdadeiro refúgio contra as ciladas do inimigo. Mas precisamos refletir também sobre a responsabilidade que este versículo nos traz. Não podemos esperar que Deus seja refúgio para os nossos filhos se não cultivarmos em nosso coração o verdadeiro temor dele. É necessário viver de maneira íntegra, colocar Deus como prioridade acima dos nossos desejos pessoais. Ensinar aos nossos filhos não apenas com palavras, mas com o exemplo. Mais do que dizer que cremos, é preciso demonstrar que confiamos. Mais do que falar sobre fé, é preciso vivê-la nas pequenas e grandes coisas do dia a dia. Quantas vezes, queridos, queremos proteger nossa família apenas com recursos humanos, trancas, seguros, planos, reservas financeiras. E tudo isso tem seu valor, é claro, mas o que realmente guarda nossa família é o Senhor. Os muros podem cair, os cofres podem se esvaziar, os recursos humanos podem falhar, mas a promessa permanece. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Portanto, hoje somos chamados a renovar nossa entrega a Deus como famílias. Somos chamados a colocar diante dele o coração dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais e irmãos. Que cada oração nossa seja um tijolo colocado no muro de proteção que o Senhor mesmo ergue em torno daqueles que amamos. Que nossas atitudes revelem que, antes de tudo, confiamos nele e não em nós mesmos.
E lembrem-se, meus amados, não existe legado maior que podemos deixar para nossa família do que o exemplo de uma vida vivida no temor do Senhor. Dinheiro pode se perder, bens podem se desgastar, títulos podem ser esquecidos, mas a fé, a confiança em Deus, é uma herança eterna. É isso que permanecerá como refúgio para os nossos filhos, mesmo que não estivermos mais aqui. Por isso, hoje nos coloquemos diante do Senhor e peçamos: Pai, ensina-nos a temer ao Senhor de verdade, a viver com reverência e confiança, para que Tu sejas refúgio não apenas para nós, mas também para os nossos filhos e para todas as gerações que virão depois de nós. Meus amados irmãos e irmãs, à medida que aprofundamos nossa reflexão sobre Provérbios 14 e 26, percebemos que este versículo nos convida a olhar além da superfície, para entender a profundidade da promessa que Deus nos faz em relação àqueles que o temem. O texto nos diz: no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão refúgio. Que palavras poderosas, meus amados! Aqui não temos apenas uma promessa individual, mas uma herança espiritual que se estende para a nossa família, para aqueles que amamos e que caminham ao nosso lado. O temor do Senhor não é um medo paralisante, mas sim um respeito profundo, uma reverência santa, uma consciência viva da grandeza, da justiça e do amor de Deus. Temer ao Senhor é viver com o coração alinhado à sua vontade. É reconhecer que Ele é o centro da vida e que tudo que temos e somos pertence a Ele. Esse temor nos guia em nossas decisões, molda os nossos valores e define o caminho que queremos deixar como legado. E o versículo nos assegura: no temor do Senhor há firme confiança. Quem teme ao Senhor encontra estabilidade mesmo quando o mundo parece desmoronar. Essa confiança não é baseada em circunstâncias externas que mudam de acordo com os ventos da vida. Ao contrário, é uma confiança fundamentada no caráter imutável de Deus. Quando confiamos no Senhor, sabemos que Ele nunca falhará, que Ele é justo, misericordioso e fiel em todas as suas promessas. Assim mesmo, diante de crises, de perdas, de incertezas, encontramos refúgio e paz, porque nossa confiança está firmada naquele que é eterno. Mas há algo ainda mais precioso neste versículo: e os seus filhos terão refúgio. Vejam, meus irmãos, o temor que temos diante do Senhor não abençoa apenas a nós, mas transborda para as próximas gerações. Quando vivemos em reverência e obediência ao Senhor, estamos edificando um ambiente espiritual de proteção para a nossa família. Nossos filhos, nossos netos, aqueles que vêm depois de nós, encontrarão abrigo na fidelidade de Deus que começa conosco. Isso significa que a forma como conduzimos nossa vida espiritual impacta diretamente o futuro da nossa família. Se andamos em temor ao Senhor, estamos plantando sementes de fé, de esperança e de amor que florescerão no coração daqueles que virão depois. E mesmo que eles enfrentem lutas, encontrarão em nosso testemunho e em nossas orações um refúgio seguro, porque Deus honra a fidelidade daqueles que o temem. Pensemos então, meus irmãos, na responsabilidade que temos como pais, mães, avós, tios, irmãos e líderes espirituais dentro de nossa casa. Cada atitude que tomamos em temor ao Senhor é uma muralha espiritual erguida em favor dos que amamos. O temor do Senhor nos leva a instruir nossos filhos no caminho da verdade, a ensiná-los pelo exemplo, a mostrar que não há segurança maior do que andar com Deus. E como é necessário nos dias de hoje levantar esse refúgio sobre nossas famílias. Vivemos tempos de insegurança, onde valores são constantemente distorcidos, onde o mundo oferece atalhos fáceis e ilusões passageiras. Mas quando a nossa casa é firmada no temor do Senhor, ela se torna uma fortaleza inabalável, porque não depende daquilo que o mundo oferece, mas da proteção divina que é eterna. Lembremos também que o refúgio mencionado aqui não é apenas físico, mas espiritual e emocional. Quantas vezes nossos filhos precisam encontrar em nós não apenas abrigo material, mas sobretudo um coração cheio da presença de Deus que transmite paz, segurança e esperança. O lar construído no temor do Senhor não é um lar perfeito, mas é um lar onde reina a graça, onde há perdão, onde há oração e onde o nome de Deus é exaltado. Portanto, meus amados, que possamos renovar hoje nosso compromisso com o temor do Senhor. Que em nossas casas o nome de Deus seja honrado em cada palavra, em cada gesto, em cada decisão.
que possamos ser homens e mulheres que não apenas dizem confiar em Deus, mas que demonstram essa confiança em sua vida diária, inspirando assim nossos filhos a buscar esse mesmo refúgio. E se hoje você olha para sua família e vê desafios, dificuldades ou até distanciamento de Deus, não desanime. O Senhor é poderoso para restaurar lares, para trazer filhos de volta, para curar feridas e reconstruir relacionamentos. Quando colocamos nossa confiança nele e vivemos no temor do seu nome, ele age em nossa casa de maneiras que não conseguimos imaginar. Que esta palavra de Provérbios 14:26 seja gravada em nossos corações como um convite e também como uma promessa. Se temermos ao Senhor, teremos confiança firme e os nossos filhos terão refúgio. Que possamos nos apropriar dessa verdade e, dia após dia, edificar nossas famílias na presença do Senhor. Amados, o temor do Senhor é a chave não apenas para a nossa vida, mas para a vida daqueles que amamos. É um presente que se multiplica, que se estende, que protege, que sustenta e que abençoa. Por isso, não deixemos para amanhã a decisão de viver em reverência diante do Senhor. Façamos dessa escolha um compromisso diário, certos de que estamos construindo não apenas a nossa fé, mas também a herança espiritual de toda a nossa família. Amém.